Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, aperte os sinos para receber as notificações. Meus amigos, o cenário ele vem correndo de forma sorrateira da manobra mais fisiológica da história desse país, onde tentam atribuir que o nosso presidente se aliou ao Centrão. E o Centrão inconformado prova do seu próprio veneno. Por esse motivo, tenta lançar a candidatura mulher, acreditando que se tem mais força para bater de frente com o nosso presidente Bolsonaro, colocando uma outra vice-mulher. Na verdade, isso em termos técnicos demonstra que se trata somente de um corredor para forçar um improvável segundo turno, uma vez que o amplo apoio incondicional ao atual presidente da República se sobrepõe todas as expectativas que desmentem o que dizem as pesquisas Datafolha, entre inúmeras razões, uma vez que criar narrativas em relação à economia, querendo mostrar possíveis até termos como despiora, eles conseguiram emitir mediante de um cenário que está sendo de crescimento constante e sustentável, superando as rédeas do mercado, por se tratar de um país subdesenvolvido. Hoje a referência do mundo é o Brasil, para você ver como é que são as coisas, entendeu? A pandemia por si só destruiu inúmeras economias desenvolvidas no mundo que não estão conseguindo desprender-se de uma inflação desenfreada às quais não estavam acostumados. Diferente do Brasil, que viveu inúmeros cenários de descontrole inflacionário e de grandes perdas do PIB nacional pelos desmandos dos governos da esquerda. Pasmem, meus amigos, estamos vivendo um cenário totalmente diferenciado no que se refere a uma credibilidade com o mundo. O Brasil está caminhando a passos largos de inverter toda a sua história de desconfiança com o resto do mundo. Aí eu pergunto a vocês, como que o ministro da Economia governa para ricos? Como que o ministro da Economia não está fazendo os ajustes necessários? Ele só não fez a reforma tributária porque foi embarreirada pelo senhor Rodrigo Maia, que hoje praticamente está dando as mãos ao ex-presidiário de São Bernardo do Campo, após ter durante muitos anos querendo utilizar o argumento que o DEM foi a maior oposição da história desse país, muito mais do que o PSDB. Mas, no entanto, tudo se demonstra como realmente funcionava o teatro das tesouras, porque o contexto político conjuntural não favorece a velha guarda, ainda que tentam colocar o nosso presidente ao patamar do Centrão, sendo que o Centrão sempre busca o que se chama de diálogo, colocando aspas nessa palavra, com o intuito de buscar espaço no governo. E o espaço que o Centrão está tendo no governo é literalmente só para o diálogo, sem propinas. E muitos parlamentares entram na onda com o intuito de tentarem manter suas cadeiras no Congresso Nacional. Por isso, essas alianças com o nosso presidente Jair Bolsonaro. O que não significa que o mesmo está distribuindo propina, o que é totalmente, sempre faço questão de frisar isso, diferente das emendas parlamentares, que são verbas destinadas para que se possa ajudar municípios brasileiros, que é fundamental o papel do parlamentar, uma vez que se aprovou o marco legal do saneamento básico e a reestruturação de todas as cidades com revisão em seus planos diretores. Municipalismo de federação é o caminho ideal para o desenvolvimento de uma nação.
E isso se tem pregado com muito ardor e eficiência por parte do presidente Jair Bolsonaro. E esse desespero contra a estratégia política sendo feita da maneira correta mostram alianças políticas das velhas chamadas inimizades dos teatros, ou quem sabe, da verdadeira cortina de fumaça das grandes figuras que dominaram o cenário político com o passar dos anos. Em primeiro lugar, vocês precisam entender que o MDB jamais lançaria uma candidatura própria à toa, uma vez que é um partido confederado. Apenas tenta enfraquecer o discurso centrão para que ele possa ser atribuído somente ao nosso presidente Bolsonaro, como se o mesmo fosse autor de grandes alianças que eles mesmos estão acostumados a fazer com o intuito de lotear o Estado brasileiro. Diferente do governo Jair Bolsonaro, que corta na própria carne e que, acima de tudo, tem tomado medidas de caráter fundamental para o amplo crescimento econômico. Essa questão de falar que a queda dos impostos são eleitoreiras é uma mera falácia. Isso a começar pelo fato que desde 2019, isso daí vocês não precisam perguntar para mim não. Vocês podem ir lá na página do presidente da República, que ele mostra para vocês o quanto ele reduziu de impostos federais do combustível desde o começo do mandato. Se fez a reforma da Previdência, a revisão do teto de gastos com inúmeros contingenciamentos. E aí está o resultado das metas fiscais sendo batidas e do superávit primário, além do superávit comercial, o que tem contribuído para o crescimento econômico e a drástica redução da dívida pública, o que facilita a entrada de investimentos e aumenta o volume de investimento na infraestrutura. Por isso que muitas obras a nível Brasil, em todas as regiões, estão sendo concluídas que estavam paradas há muito tempo. E isso está buscando fortalecer inúmeros empreendimentos que contribuem para a competitividade econômica do mercado internacional. Pois, afinal, a indústria nacional ela está querendo recuperar sua identidade para que o Brasil possa crescer a passos largos, maiores do que na década de 70, durante o auge do milagre econômico. E dessa vez vai crescer sem pegar empréstimos internacionais. Vai crescer pela política fiscal estrutural competente do ministro Paulo Guedes e da força de vontade do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e do grande legado já deixado, a partir de agora, pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas, futuro governador de São Paulo, que irá pedir auditoria de todas as contas de 28 anos que o PSDB saqueou o estado de São Paulo. E eu era enganado pelo PSDB, acreditando que fosse um partido sério e capaz de fazer grandes realizações de interesse desenvolvimentista, mas não passam de meros maquiadores que destroem as contas públicas a longo prazo e, acima de tudo, causam grandes danos ao Tesouro Nacional devido às administrações gastadeiras, onde não conseguem dar conta e sempre recorreram a empréstimos junto ao Tesouro para fechar as contas. E isso nós estamos pagando uma conta caríssima. É por isso que eles não queriam reduzir o ICMS e nem muito menos cortar na própria carne. É sempre mais fácil jogar para cima do governo federal a culpa dos desmandos econômicos e da inflação. Só que isso não está colando. Jair Bolsonaro se supera a cada dia de forma positiva e o Brasil avança na mesma proporção. Um grande abraço a todos, que Deus acompanhe a cada um de vocês. Saudações conservadoras, um ótimo dia abençoado de quarta-feira. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações.